Então, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu vou fazer hoje a proposta de um pequeno exercício que a gente já vem, de certo modo, elaborando. A proposta de hoje, claro, um exercício de respiração normal, como todo mundo sabe. Inspirar suavemente umas 3 vezes. E antes de começar o exercício, vocês pensem numa sílaba. Essa sílaba pode ou deve ser retirada do seu próprio nome. E nós vamos entoar essa sílaba na forma do mantra, iniciando pela respiração 3 vezes. A partir da quarta vez, vocês começam a respirar e emitir o som na expiração, o som da sílaba que você escolheu do seu nome. Ok? Então, começando. Repete a sílaba, deixando reverberar cada vez mais forte o som de dentro para fora. Um detalhe, boca que usa, como se diz na música, ou boca fechada. Ok? Posso, posso sugerir uma experimentação? Pode. É o seguinte, como você falou que iria ter uma gravação coletiva, se todo mundo ligar o microfone com o headphone colocado no ouvido no grau mínimo, tipo assim, 10 pontos, o menor grau possível de volume, o menor volume possível. E aí nós vamos fazer esse exercício emitindo som para fora, para que todo mundo ouça, simultaneamente. Deu para entender? Eu queria que você repetisse qual é o som só. A ideia é fazer essa preparação, como eu falei anteriormente, respirar 3 vezes suavemente, e a partir da quarta vez emitir uma sílaba que você escolheu do seu nome. Da mesma forma, respira, deixa esse ar entrar, percorrer o seu corpo, e ele vai ser devolvido com a sílaba sonora do seu nome. Entenderam? Sim. Só que agora nós vamos fazer com todos os microfones ligados. Massa. Ok? Então, eu vou dar o sinal. Quem está participando, Ai. 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 Ai.
Ai, 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 ai. Ok. Então vamos. Gleison. Então, Acabou? tudo ok? Ok. Então, isso aqui é uma iniciação para a criação de um mantra pessoal, que é essa proposta final da minha participação. Não hoje, mas a partir de então vocês podem escolher uma sílaba do seu nome ou uma frase que vocês prefiram, com bastante sonoridade a frase ou a sílaba, e faz isso como exercício diário. Usa essa sílaba que possa ser repetida várias vezes, se vocês preferirem, e passa a ser o seu mantra pessoal. É assim que se constrói. Esse mantra é o controle do seu ânimo para aquele dia, para aquela situação, para aquela questão que você pretende resolver. Nada assim muito complicado. É só uma frase curta e que tenha uma, digamos, uma sonoridade boa, para que se repita várias vezes e não incomode ao ouvir. E esse exercício de hoje, essa brincadeira de hoje é só uma provocação mesmo para a gente ver como se cria, né, de um exercício simples, digamos assim, como se cria uma massa sonora que vocês produziram agora. A gente chama de massa sonora. Quer dizer, é um som que pode ser manipulado posteriormente na gravação, pode ser feito um monte de coisa, mas ele dessa forma que saiu, já é a criação de uma massa sonora desse instante da aula. Ok? Muito obrigado. Continue a aula aí. Obrigada, Eli, muito legal. Eu vi, Mariana, a cozinha performativa. Obrigado. Eu não vi essa cozinha, que história é essa? Ela ligou a câmera. Na cozinha. Na cozinha. Ah, que bom que ela já está na cozinha. Pronto. Ok. Obrigada, Eli, muito obrigada. Continuar. Obrigado a vocês. Bom, eu e Gleison queríamos agora fazer uma coisa assim, que era um convite para vocês levarem as máquinas. Gratidão, Ali. Muito obrigada. As máquinas de vocês até a geladeira, não dentro da geladeira propriamente dita, mas foi uma ideia que o Gleison teve hoje Pode de tarde. Também. Hã? Pode ser dentro da geladeira. Dentro também, né? Se for muito calor. Foi uma imagem que foi cartaz do primeiro Reperformar o Afeto, que a gente comprou leite, e aí uma das campanhas do leite, por trás estava escrito assim, afeto. E aí quando tinha que fazer o cartaz, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer o cartaz sobre afeto. Abri a geladeira e estava lá, escrito afeto. Aí eu só peguei o celular e fotografei, e foi o cartaz do evento. Não tem problema que ela não esteja muito apresentável. A gente não vai olhar muito, porque parece que... Bom, enfim, Gleison, fala um pouquinho aí do teu insight, se você quiser. Não, eu fiquei pensando uma proposta colaborativa mesmo, porque a gente vinha discutindo, hoje vai ter ainda uma lousa que a Naira vai fazer sobre o Rasa Box, né? A gente conversar mais sobre esse projeto do Rasa Box. E eu estava pensando a gente mesclar o Rasa Box, né? Incrementar o Rasa Box através desses limites que a gente está hoje, né? Pensar os materiais, o espaço, as materialidades, né? O nosso espaço, através do que a gente tem. Então surgiu essa imagem do Reperformar que eu vou estar colocando para vocês aqui. É bem legal, a imagem da geladeira, e tem esse leite. Que bom. Que é do afeto. E aí a Naira citou mesmo, é uma coisa meio... bem de rabisco, né? Que a gente sempre trabalhou com essa ideia de rabisco como trajeto, como percurso. E não é uma imagem acabada, é um processo mesmo. E aí surgiu muito essa história do encenador, né? Porque tudo que a gente vem pensando aqui é sobre os nossos processos de pesquisa artística e tal.
Então, a proposta era que a gente fosse para algum desses espaços. Eu tenho sugerido inicialmente que quem não puder ir na geladeira, pegue algum elemento da geladeira, que a gente possa fazer com a câmera aberta esse Rasa Box, né? Se relacionar com esses sabores, né? Ou com esse espaço, que o sabor também venha como espaço, que o sabor venha também como esse elemento, e também abrir para as pessoas que quiserem sugerir coisas para a gente experimentar nesse jogo. Acho que a Tá. palavra mesmo para agora é encenação e jogo. Sim. Acho que é isso. É só para ajudar, pelo que eu entendi, eu mostro um pouquinho do material que está lá que eu publiquei hoje lá no Classroom, é isso, né? Para a gente ter um estímulo inicial. Vamos fazer isso no final, não, Naira? Vamos para a experiência. O final está chegando já, são 8h10. Mas acho que dá tempo. Então, qual que é a tua ordem? Qual é a sequência? É a lousa e o jogo seria no final. Isso. Então, eu vou mostrar um pouquinho do Rasabox agora para vocês, rapidinho. Não vou mostrar todos os slides, mas só para dar uma ligada, assim, dar uma assimilada. Já abriu a geladeira, já está na geladeira. Que ótimo. Espera só um pouquinho. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se vai acontecer isso, né? Eu estou com ele aberto aqui também. Então é mais fácil você. Eu sempre preciso de você. Obrigada. Mostra a imagem. Você tem a imagem também? Você falou que ia mostrar? Tenho. Vou tirar meu vídeo aqui. Só um minuto. Ai, não está aparecendo. Demora um pouquinho. Mas também dá para ir lá no Classroom. Obrigada pela imagem. Dá para ir lá no Classroom, já está lá Simone está perguntando se é para abrir a geladeira. Eu acho daqui a pouco. Se quiser já deixar. O que seria, né? Como cada um pensa. Eu acho que esse lugar do como mesmo agora é muito pessoal, né? Que é muito dessa coisa da pesquisa artística, pesquisa acadêmica mesmo. É como. É metodologia. É como você pensa, Simone. Você acha que é abrir a geladeira, é olhar para a geladeira, se relacionar com ela direta e indiretamente? Qual o tipo de relação que você estabelece com essa materialidade, objeto? O que eu tenho aqui é uma série de leituras exatamente por conta dessa curiosidade, desse negócio bacana que dá na gente quando a gente encontra alguma coisa nova, algum treinamento interessante, né? E eu fiz alguma coisa tentando ser sintética, que acabou virando vários slides. Mas eu vou mostrar alguns. Então, a gente está falando de uma espécie de estética, que é essa estética rasa, e não é rasa no sentido de profundidade, né? É uma palavra indiana, de sânscrito. E aí, o que eu achei que é uma síntese interessante é que ela é uma relação singular, ela não é binária, entre emoção e corpo, dentro e fora, que está focada no modo de percepção instintivo, visceral, mais do que em uma percepção apenas visual e auditiva. Então, ela vai atingir todos os nossos sentidos, é essa a ideia. Então, ela é uma teoria clássica, né, do teatro indiano, que foi trazida para os Estados Unidos através do Schechner, que trabalhou como exercícios, né, como uma prática de uma ideia de teatro que não está focada somente na textualidade, uma ideia de teatro mais próxima do que nós entendemos hoje, e não entendam só teatro, eu estou falando de cena mesmo. Dizendo de uma forma simples, né, os princípios básicos, o que você quer incorporar, o que você quer comunicar deve ser incorporado, o que você quer comunicar deve ser incorporado, recebido ou expressado através do corpo, mesmo que seja muito sutil, que seja apenas um exercício de respiração, apenas uma alteração de respirações. Você pode trazer hábitos, padrões e construir novas escolhas
a partir de uma base inicial. Quer dizer, você pode ter uma direção, mas ao longo do processo você vai trazendo multidireções para os padrões que você estabeleceu, né? A ideia também é poder libertar os performers, né, de certas limitações com relação à sua própria experiência, que eu acho que é exatamente uma coisa que a gente está vivendo agora, né? Um monte de limitações, isso que a gente estava conversando. Bom, rasa é uma palavra que significa essência, mas não a essência judaico-cristã, a alma e o corpo separados, né? A essência, ela tem a ver com suco, sabor, né? Foram encontrados aí nos textos 6 sabores encontrados nos alimentos: o salgado, o doce, o amargo, o ácido, o acre e o adstringente. Então, essas propriedades da comida, elas são usadas na combinação de elementos para equilibrar os humores do corpo: o fogo, terra, água e ar, que por sua vez refletem a composição material do universo. Mas o rasa, ele se refere aos sabores que são percebidos na comida. Ele não tem a ver com a fome, com matar a fome, com encher a barriga de comida. Não tem a ver com se empanturrar, que nem os italianos fazem. Não tem a ver com matar uma pulsão comendo salgadinho, sabe? Assim, mas ela tem a ver com as emoções e os estados alterados que uma comida muito boa faz na gente. Então, a gente pode pensar na comida da avó, a gente pode pensar na comida de um restaurante chiquésimo, a gente pode pensar na comida que faziam para a gente quando a gente estava doente, pode pensar numa comida que nós nunca tínhamos comido, de uma outra cultura, né? Esses estados que interessam para a gente poder compartilhar emoções corporais. E aqui eu queria insistir nisso, né? Porque a gente está fazendo sempre uma ideia do treinamento como alguma coisa super individualizada, mas os sabores, os rasas, eles propõem que a gente compartilhe as emoções com o público, né? Então, é como se cada performer, cada bailarino, cada ator oferecesse com suas emoções provar várias experiências, vários sabores, você puder sentir as variações dos sabores, né? Então, está escrito aqui, é gerada para representar 9 emoções básicas, que são chamadas de bhava, bhavas no Natya Sastra, e suas combinações possíveis, como diz o Schechner. Então, são emoções permanentes ou duradouras ou íntimas, que são acessadas e evocadas por uma boa atuação. A boa atuação é chamada abhinaya. Rasa é a experiência do Shatibhaya. Para colocar de outro modo, o doce em uma ameixa madura que é o Shatibhaya. A experiência de provar o doce é o rasa. Os meios de chegar ao provar, preparando a ameixa, apresentando-a, é o abhinaya. Cada emoção é shatibhava. Atuar é a arte de apresentar shatibhavas. Dessa forma, ambos, performer e público, podem provar a emoção. Tá? São várias palavras novas. Então, fico aí com as 9 rasas básicas e suas emoções correspondentes. O amor erótico, a raiva, a tristeza, mas também a pena e a compaixão, o medo, a repugnância e o nojo, a coragem e a virilidade, o riso cômico, a maravilha e a surpresa, a graça e a paz. A experiência dessas emoções tem lugar entre o performer e o espectador, no momento da performance. Esse espaço compartilhado entre é a localização do rasa. E o conceito essencial aqui é do prazer. O prazer de estar provando uma emoção e de estar compartilhando esse prazer com os outros, né? Como se fosse uma boa refeição degustada pela audiência. Bom, aí vem várias versões, eu
eu vou passar logo para como a gente trabalha. Então, quando a gente trabalhava no mundo antigo, a gente fazia um hashtag, né, o jogo da velha no chão, com fita crepe, e ia colocando os rasas nessas caixas que vão sendo criadas. Então, a gente entra nessas emoções, entra nessas caixas e vai atravessando essas caixas. E a caixa do meio fica vazia. Eu tenho uma imagem aqui que eu já tinha mostrado antes. Então, imagine que esses quadrados aqui estão no chão e você vai passando pelas emoções e o meio é vazio, tá? Então, aí é como funciona, e aqui é que eu gostaria de fazer uma tradução para as nossas limitações ou ganhos tecnológicos. Então, em silêncio, os participantes entram em cada caixa, desenhando e escrevendo em qualquer língua que eles escolham nas caixas, suas associações pessoais para cada rasa. Essas associações podem ser diferentes de um dia para o outro. Essa fase do exercício termina quando todos tiverem feito sua contribuição em cada caixa e pisar para fora da grade. Essas associações podem incluir desenhos abstratos, citações de poesias, imagens evocativas, e tudo isso junto cria um tipo de grafite evocativo para o grupo naquele dia. Eu acho que a gente tem feito parte disso quando a gente está fazendo as grandes nuvens de palavras, a gente já fez 2, né? Uma coisa que pode ser pensada aqui é que, em silêncio, cada um de nós entra na caixa e faz as suas associações e constrói isso em tempo real, sem ter a parte gráfica. É uma ideia minha aqui, uma sugestão. Uma forma que eles sugerem é que no início a gente comece com posturas fixas e depois vá fisicalizando isso. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui, com raiva você pode mostrar os dentes, com o diafragma bem duro, os dedos agarrando no chão, enfim, você pode fazer pequenos gestos que possam dizer dessas mudanças. E essas posturas, mesmo estáticas, são ativas. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai ficar só lendo um slide, tá? Então, uma vez que a gente decida as poses, a gente vai engajando a respiração, vai dando movimento, vai criando forma e voz, tá? Como a gente já começou pela respiração e pela voz com o Eri, a gente pode já incluir a voz também, eu creio que não teria problema nenhum. É importante também ir se afastando aos poucos dos clichês, e é possível, então, que é o que a gente já viu acontecer, só que cada um no seu vídeo, improvisações de som e movimento. Podem começar a surgir ideias assim que você começa a fazer essa fisicalização. Então, é deixar um pouquinho o tempo passar para que isso aconteça também. O lugar onde você repousa, o momento de silêncio, desapego, é considerado santo, é um momento que você não está fazendo, você está ali, mas você se afasta. Então, é como se, quando você tiver destituído dessa emoção, você ficasse em estado de meditação. Você ficasse ali apenas presente. Apenas não, que já é bastante presente. Bastante o estar presente, né? Uma sensação de paz, para se desapegar das influências das emoções. E você pode voltar para os rasa. Bom, como eu falei, tem muita coisa, eu também pus muita referência para vocês aqui, e também acrescentei um vídeo do Schechner aplicando, quando ele veio Na Pedra, para a USP, e também um texto de um grande amigo meu, que já não está mais entre nós, que visitou a Índia, e escreveu também sobre teatro indiano, que eu acho que vale a pena ler, que é o do José Luiz Martinez, tá? Então, isso aqui é para quem nunca tinha visto, sabido, ouvido falar do Rasa. É uma introdução, e eu espero que
estimule a gente a fazer alguma coisa. Não fique assim, agora eu preciso ir lá comprar o livro do Schechner e ler sobre o Rasa. Né? Claro que vocês precisam, mas vamos tentar fazer isso depois. Então, tentando agora construir um ambiente coletivo, né? Eu proponho que todo mundo vá para frente da sua geladeira com a sua máquina. E o Eri sugeriu que a gente ficasse com o foninho, né? Para o som não ficar muito alto, é isso? Não ficar um barulhão. Então, eu vou dar aí 5 minutos para vocês encontrarem um lugar e depois, quando vocês chegarem no lugar, vocês abrem o vídeo, por favor. Ok? Ok, Gleison? Ok. Ok. Tô escutando aqui, tô já preparando o Então, eu também vou para lá. Eu só não tenho como ir porque tem olá. Tem gente que não chega. Então, traz alguma coisa para perto de você. Faz uma transposição. Seria uma ideia. Estou indo para lá, para minha geladeira. Será que é melhor com Naira, Talvez não. Não? Oi? Eu tirei o foninho, fala. qual é a proposição do exercício? O que a gente vai fazer? É uma pergunta difícil, o que é que a gente vai fazer exatamente? Minha proposta é que a gente olhe para a geladeira e pense nos sabores e o que gostaria de fazer com alguns dos elementos que tem na geladeira. Eu não sei se vocês vão tomar leite, se vocês vão comer pão, se vocês vão quebrar ovo, se vocês vão... Enfim, eu gostaria de ver. A única coisa que depois de passar desses 5 minutos, vocês dissessem para a gente que a gente soubesse mais ou menos, é isso, que nem a Maria falou assim, meio preparadinha, que a gente fala, foi. E ninguém sabe mesmo o que vai fazer antes. É exatamente isso. Naira, se relacionar com alguma coisa que chame a nossa atenção intuitivamente com algo que tem na geladeira e deixar essas emoções aflorar, que é proposto no Rasa. Isso, exatamente, por aí. Pegar pelo sabor, sabe? Aí pensar um pouquinho, isso que a gente vai aprender, assim, o quanto aparece, o quanto não aparece. Mas eu queria que vocês brincassem um pouco, assim, que vocês se soltassem um pouquinho, se fosse possível. Não fosse muito... Olha lá, já começou a surgir umas coisas legais. Eu achei um negócio de fruta aqui, vou fazer uma tigelinha. Era bom a gente não... Eu também vou parar de falar, e se quiser fazer, faz por som, por... Já está rolando lá.
Gente, vamos finalizando. Ai, que legal. Mariana, tô rindo da cara. Eu acho que a gente tem que estabelecer uma premiação
E a premiação vai para a cena pitoresca do Dudu enrolado num plástico comendo abacate e mamão. Tá sem áudio, Nádia. Nara, tá sem áudio. Desculpa. Eu falei que quando eu abri a minha geladeira, caiu minha conexão simultaneamente. Foi impressionante. Aí eu ficava, Gleison, me autoriza, Gleison, me autoriza. Não, mas e é só... o Gleison todo envolvido. Todo envolvido na batata doce, era isso? Era batata doce? Era batata doce. É. Aí me deu vontade de comer ela crua, né? Eu nunca consegui. Mas é gostoso, tem um gostinho de macaxeira mais durinha. É batata, não tem muito macaxeira. Não, de macaxeira, fica um gosto de tirar da batata doce. Pudemos, né, assim conseguimos demonstrar que é a turma mais estranha. Não, conseguimos demonstrar que em pouco espaço a gente pode fazer muitas experimentações. Daria para investigar bastante as geladeiras. Só da próxima vez eu vou levar o celular, não o computador, que acho que é mais prático. É a minha correção. Mas obrigada, gente. Ficou um mosaico interessante, a ódio, ficou sensacional. Também vi. Essa é a imagem do Reperformar. Exato, essa é a imagem do Reperformar, isso que está gravado no dia que tinha muito pouca coisa na geladeira, mas era tudo útil.